Como coube a mim fazer a abertura aqui, nós andamos, né, obviamente, preocupados com o crescimento de uma sociedade, com a sua complexidade, com seu conhecimento se avolumando. E o que nós temos? Em verdade, é uma necessidade de nós fazermos as nossas reflexões no sentido de mantermos a essência sempre desses conhecimentos. Quando nós vamos vendo, né, o volume de conhecimento gerado implica necessariamente nas priorizações. E todos nós temos formas de fazer isso. O nosso objetivo, acima de tudo, é colaborar com vivências, com experiências, aqui com 3 apresentações essa noite, para que a gente consiga ter elementos de reflexão, para nós nos situarmos e facilitarmos este caminho, né, de nós, de uma certa forma, retornarmos ou reconectarmos um pouco mais com o essencial, para que as nossas existências tenham mais sentido e nós consigamos atingir os nossos objetivos. Como nós temos aqui projetados, no momento inicial vamos falar sobre o afeto e o valor da simplicidade. Já então, continuando a contextualização, vivemos um tempo de profundas transformações, um tempo de transição planetária, um tempo que sabemos acelerado, intenso, profundo, a nível individual e a nível coletivo. Nós estamos vendo toda hora pela mídia, sabemos que existe uma programação divina que cuida disso, e é bom nós nos mantermos assim atentos a isso e procurar conjugar esses acontecimentos com os movimentos de transição planetária que existem. Eles vão, de uma certa forma, se intensificar e, obviamente, de alguma forma, os coletivos vão nos chamar às reflexões chamadas individuais para que nós nos posicionamos. Ao invés disso ser um problema, uma catástrofe, na verdade, isso é um grande convite, né, para que nós nos situemos, analisemos, e as nossas reflexões, nós consigamos, de uma certa forma, né, continuar o nosso processo de autoconhecimento, de afirmação de ser humano que somos. Um mundo onde temos inúmeras forças eletromagnéticas se fazendo, né, mentomagnéticas, ou seja, nós influenciamos o próprio planeta e o planeta nos influencia. Nós temos já uma noção disso, mas na medida que os conhecimentos, a própria ciência, trabalha mais tecnologias, de uma certa forma nós ficamos mais susceptíveis a isso, né, mais vinculados a esse mundo vibracional que nos cerca e, querendo ou não, ele atinge o nosso campo mental e nos convida às reflexões e posicionamentos. Nesse mundo, assim como o dial do rádio antigo já nos mostrava que nós temos faixas, temos sintonias, etc., não é diferente no nosso campo mental e principalmente emocional. Preocupa-nos muito em termos de saúde a necessidade de nós nos convencermos que vivemos um tempo onde as emoções e os sentimentos são responsáveis pela grande maioria de nossas chamadas doenças. Então, se a Organização Mundial da Saúde repete estatísticas, onde 84%, 86% dos problemas estão nessa esfera, que a gente aproveite e reflexione sobre isso. Querendo ou não, estamos em interação, então, produzindo faixas de vibração, entrando em sintonia, pelas leis de sintonia que existem, e nós vamos trabalhar mais adiante essa questão, com preocupações voltadas para o equilíbrio da emoção, como elemento fundamental para que nossos sentimentos possam ser aprimorados. Isso está inserido numa programação divina, né? Não existe nada de novidade, por diferentes correntes de conhecimento ou filosofias, nós conseguimos fazer a confluência e entendermos que existe um processo de transformação, e do qual nós já falamos. Agora, como nos posicionar? O que fazer diante destas mudanças? Temos algumas alternativas. Sentar num canto e chorar, dormir e sonhar com o paraíso, ficar em cima do muro, não tomar posições, continuar no nosso mundo de reações, ou então tirar proveito destas mudanças às quais submetidos estamos. Existe um caminho para essas mudanças. Obviamente, nós percebemos que ele passa pela questão do sentimento, fonte geradora, absolutamente livre. Todos nós temos o livre-arbítrio e dentro disso a liberdade de pensarmos o que quisermos. É interessante que façamos a análise sobre a qualidade do nosso pensamento, porque ele está na base da geração de nossas palavras. A nossa linguagem tem como base os nossos pensamentos.
E, obviamente, são bases estruturais para o sentimento. E, obviamente, né, nos levam à questão de atitudes e, por fim, implicam em ações. Então, de uma certa forma, se nós queremos fazer com que as nossas ações sejam mais afirmativas, que consigamos ser mais otimistas, etc., é preciso que a gente faça uma reflexão e atenda esse chamado caminho de mudanças com esse prosseguir. Obviamente, todos nós sabemos, vivemos momentos aí onde diferentes correntes, entre eles o Papa Francisco, por exemplo, manifesta-se e nos ensina novamente, mostra-nos novamente, faz-nos revisar sobre o valor da caridade, da fraternidade. E nós já temos o roteiro, obviamente, trazido há muito tempo entre nós, por diferentes espíritos que estiveram encarnados entre nós, que nos ensinaram sempre que a benevolência é uma base, ou seja, ocuparmos-nos do bem, vincularmos ao bem, nos afirma na busca da perfeição, nos realinha na busca da perfeição, fazer uso disso que nós referimos como indulgência, obviamente como mecanismo de trabalhar nossa afabilidade e doçura, que é o foco da nossa abordagem essa noite, e trabalhar a questão do perdão, porque sabemos via estudos, né, na área científica a importância deste, o convite que temos para aprendermos a perdoar e dessa forma nos livrarmos de uma série de mazelas no campo físico e mental, trabalhando a serenidade e misericórdia para que as modificações exteriores, né, as encontrem o interior relativamente equilibrado. Vivemos um mundo de relações interpessoais, esquecendo-nos nisto, que de uma certa forma nós mexidos, continuamos obviamente como seres humanos que somos, mostrar as nossas reações, e estamos então lidando, todos nós, com seres lógicos, seres emocionais, e isso já é obviamente de conhecimento público, mas é bom que a gente reflexione e considere isso nas relações, nos diferentes níveis de relações que nós colocamos. Encontramos companheiros de caminhada, irmãos, com os mais diferentes problemas e necessidades. Se buscarmos enquadrá-los em um sistema de sistematização, vamos ter dificuldades. Porque, na medida que vamos encontrando os indivíduos, vamos percebendo que as necessidades, as formas de pensar, trabalham uma diversidade cada vez mais ampla. Com o perfil humano, tipo, alguns muito curiosos, né, acentuando a curiosidade em função do conhecimento gerado, alguns com profundas angústias, que têm, de uma certa forma, nos preocupado, porque em função deste clima de angústia, nós temos taxas de suicídio que continuam insistentemente se mantendo, quando não crescentes, pelo menos no mesmo nível, e somos chamados à reflexão. Um nível de desconfiança entre nós, não muito natural, porque já que somos seres humanos, sociais, que estamos em profunda relação, convém que a gente reflita sobre o nível de desconfiança que temos, uma espécie de inibição que nos visita e que faz com que a gente esteja sempre com o pé atrás em relação às relações com o outro. E, de uma certa forma, o desânimo nos visitando em determinadas situações, por diferentes razões. Agora, por exemplo, o clima, calor, etc., acentuando, né, uma espécie de desânimo, e que, se nós formos refletir, né, ele tende a se fazer. Nós temos, por exemplo, a obra de Humberto de Campos, em vários momentos ele comentando, através de livros e mensagens, da necessidade de nós nos convencermos que nós não podemos dar palmatória ao desânimo. Mas nós temos os nossos exemplos, querendo ou não, por diferentes concepções religiosas, tivemos homens entre nós que nos mostraram como viver diferente, como viver melhor, como conseguir trabalhar o essencial, como ser simples, convicto, que eles, de alguma forma, possam ser os nossos exemplos. Temos aqui vários, então, né, que de uma certa forma nos convidam, o seu proceder, a sua forma de agir, é sempre um convite para as nossas reflexões e para nós nos situarmos. Cristo nos disse já, sabendo da época e sabendo do que viveríamos hoje, Ele nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Estamos conseguindo fazer isso? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Essas expressões finais, elas devem
nos chamar à reflexão. Porque se de alguma forma a relação com o Cristo não aliviar as nossas tensões, não fizer com que o nosso jugo seja aliviado, e o fardo, obviamente, também, existe algo que precisamos reformar. Em relação, às chamadas bem-aventuranças, ele já nos disse, e os espíritos, obviamente, e tantos encarnados já nos disseram, que se nós perdêssemos os escritos religiosos e mantivéssemos as bem-aventuranças, teríamos material suficiente para a continuação da nossa caminhada. Trouxe aqui uma lembrança que nos diz aqui que bem-aventurança, na filosofia grega, quer dizer felicidade. Então, se os nossos níveis de felicidade não são tão admiráveis, temos entre nós um país que nem o Butão, por exemplo, que é recomendação e é o país de índice de felicidade maior. Claro que tem países que não fizeram, e não fizeram as suas estatísticas. Nós somos chamados a refletir sobre isso, enxergando na felicidade o fim último e o supremo bem do homem, o que constitui, na verdade, o verdadeiro sentido da nossa vida. Então, convém que nós reflexionemos sobre as nossas infelicidades. E se nós formos, então, para o hebraico, bem-aventurança em hebraico quer dizer em marcha. Então, se muitas vezes estamos estacionados, com a nossa situação de status quo bastante confortável, e algo acontece tirando-nos disso, que a gente possa refletir sobre a questão de nós buscarmos continuar em marcha, porque estar parado sobre a imagem, parado sobre os sintomas, parado sobre as memórias, nós não podemos ficar. Nós somos seres criados, imperfeitos, simples, convidados a entesourar os conhecimentos, equacioná-los e vivenciá-los com a lei do amor. Se nós formos mais adiante, ele nos disse também que bem-aventurados os brandos, porque eles possuirão a terra. Herdar a terra significa adquirir uma consciência. Então, nos tempos atuais, nós somos muito, lembrando a Chico Xavier, nós somos muito Maria vai com as outras, na expressão dele. Ou seja, nós temos uma tendência de seguir os outros sem formar uma consciência, juízo de valor, análise, e aí viramos Maria vai com as outras. Como diz aqui, em saber se relacionar ao todo, ou de ter uma participação pessoal neste todo. Que a gente reflexione como nós estamos trabalhando as nossas relações com esse todo. No circuito doméstico, no circuito do trabalho, no circuito social. A Terra está sofrendo transformações, um processo de seleção já em curso, não começou agora e obviamente vai prosseguir. Uma nova era de paz vai nos esperar, mas nos convida exatamente às reflexões, a entesourar essas lições e conseguir vivenciá-las. Para o mundo, a mansidão é um sinal de fraqueza. Entretanto, o homem mais forte que passou pela terra declarou de si mesmo: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, sempre essas palavras, que elas encontrem eco em nossas mentes, que elas façam sentido, mas que acima de tudo elas sensibilizem os nossos corações, para que aí nessa terra proveitosa as sementes possam germinar. Então, ao invés de nós estarmos vivendo o caos, como muitos pregam, nós vivemos um momento de intensa transformação, e como o Chico mesmo dizia, uma oportunidade em cada esquina. Damos um passo, entramos em relação com o próximo e temos a oportunidade de servir. E colaborar na construção do mundo melhor. Despertando, obviamente, o quê? Por este mecanismo, pela ação, pelo exercício, a parte divina que todos temos. Mas muitas vezes estacionamos nos perguntando: o que devo fazer? Como proceder? A quem eu devo assistir, a quem atender primeiro, e aí nós ficamos no círculo dos nossos eus, trabalhando com os nossos umbigos, muitas vezes desperdiçando oportunidades que não são oferecidas. Algumas propostas: trabalhar a afetividade, possível a qualquer um de nós, não se exige um conhecimento, muito menos especialização. Exige-se sim corações que sejam sintonizados, que queiram sair de si, que queiram aprender, que queiram fazer parte de uma sociedade nova, transformada, de paz, de misericórdia, e temos inúmeras oportunidades de trabalhar a nossa afetividade, também foco de nossa discussão hoje. Cuidar da atenção, no sentido de
estarmos atentos àquelas situações que o cotidiano nos oferece, da própria gentileza na nossa relação, do sorriso, muitas vezes, mecanismo veiculador de várias energias e tão necessário nos tempos atuais, do próprio abraço, que vamos trabalhar mais ao final, da amorosidade, que nós não precisamos ter intelectualidade para sermos amorosos. Claro que não há nada contrário, muito pelo contrário, a intelectualidade deve nos facilitar o caminho da amorosidade, menos repreensão entre nós, menos apontar falhas e defeitos e trabalhar possibilidades, valores, virtudes, porque já que virtude é um processo em construção, nós não encontramos virtudes prontas. Nós estamos convidados a construir e edificá-las a partir de nós. Menos julgamentos, que visitados por N mecanismos, estamos sempre muito prontos aos julgamentos. Respeitar limitações e dificuldades de cada um de nós, entendendo que somos diferentes. E essa diversidade, ao invés de ela ser um problema, ela deve nos enriquecer. Porque a partir dessa diversidade trabalhada, obviamente nós vamos evoluir com mais facilidade. Desenvolver mais serenidade, porque as diferentes organizações, nos seus conclaves, nas suas reuniões, têm pedido insistentemente paz, serenidade. E as razões são óbvias. Vivemos um mundo em conflito. Equilíbrio emocional profundo aqui, como foi colocado, onde a ponderação, onde a paciência são elementos que dão sustento e facilitam, possibilitam esse equilíbrio emocional ser mais constante. E quando nós sairmos desse equilíbrio, buscarmos refazê-lo o mais imediatamente possível, e obviamente trabalhando a questão da afetividade. Porque sabemos que ela nos leva à segurança. Se nós tivermos uma reconstrução de uma relação mais humana, mais fraterna, mais solidária, nós vamos conseguir ser empáticos. Agora, se faz necessário que a gente reflita sobre empatia. Nós já temos as ciências nos mostrando que cada um de nós, com seus sorrisos e abraços, produzimos em nós uma espécie de molécula chamada simpatinas. E nós podemos ir além delas. As simpáticas são aquelas que nos fazem sorrir, nos fazem entrar em relação com o outro, conseguir nos sensibilizar com os sentimentos, com os sofrimentos, com as situações desse outro, e nos dispormos, através disso, ou seja, sermos despertados para uma espécie de solidariedade tão necessária em tempos atuais. Mas sabemos que empatia vai além disso. Empatia é aquela faculdade que podemos desenvolver, como diz Emmanuel e tantos espíritos amigos, que dizem mais ou menos o seguinte: quando vos colocardes na situação do outro e refletir como se fosses o outro, estará praticando a empatia. Então estamos convidados a produzir simpatinas e empatinas em nossos sucos orgânicos, na forma de hormônios e moléculas que são disponíveis. Nós não gastamos nada para fazer isso. Nós podemos mobilizar forças ainda desconhecidas, trabalhar em nós elementos de convicção, de segurança, de fé, de sairmos de nós e colocarmos em ação, lembrando Francisco de Assis, temos mentes já extremamente hábeis, abertas para esse processo de fluir de conhecimentos, que eles encontrem em nossas mentes um pouco de luz, e que aí nos facilitando o discernimento possam gerar aquilo que nós falamos, melhores pensamentos, melhores palavras, porque essas descendo a tábua do nosso coração, onde trabalharão os sentimentos, ajudarão as nossas mãos a saber como fazer. Palavra de São Francisco de Assis. Reflitamos sobre elas, na medida que temos outras recomendações. Aproximar-se. Nós estamos tendo com as tecnologias nos convidando aos contatos entre nós, não dispensando elas, mas lembrarmos que é interessante fazer a troca energética, precisamos fazê-la. Estender a mão parece ser um hábito já um pouco em desuso, o cumprimento, a questão de nós buscar recolhermos nos momentos, cada um de nós tem os desertos da sua existência, os momentos de reflexão, os momentos de interiorização, uma espécie de reconexão com o divino, nos soerguer no rumo do bem. Se não soubermos o que fazer, façamos algo de bem, e com certeza vamos estar nos alinhando, e como os Espíritos nos lembram, e estando em prática do bem, obviamente muitas vezes somos dispensados das nossas dívidas.
Vamos quitando elas em conta-gotas, aos poucos, pela ação do bem. São Vicente de Paula, tantas coisas escritas, tantas coisas faladas, e ele nos diz, nossos esforços de elevação devem se destinar contra o vício, contra as problemáticas, e não contra o vicioso e o problemático. São lembranças dele. E temos a proposta de Jesus. Por diferentes facções e conceitos e concepções religiosas, nós temos sempre ele nos ensinando o BIP. Nos ensinando a caridade moral através da benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias e o perdão. E se conseguirmos exercitar isso, mesmo dentro de nossas limitações, nós vamos perceber que a nossa saúde vai responder extremamente favorável, num ritmo muito rápido. Experimentemos, confirmemos a espécie de vivência do amor. Não temos limitação para isso. Lembrando o apóstolo Paulo, as limitações não estão na lei, as limitações estão em vocês. Nós, com os nossos juízos de valor, com as nossas teorias, filosofias, complexidades, temos muitas vezes dificuldades de vivenciar o amor. Mas ele começa com seus germes, com a tolerância, com a compreensão, com a simplicidade, com a humildade. E esses são, sim, germes seguros que vão nos levar à construção. E aí já vem alguns questionamentos. Por que então, nós, que ainda não conseguimos compreender a importância desse trabalho, quantas vezes já ouvimos falar disso e não estamos convencidos? Vem-nos na mente uma lembrança de Emmanuel, que diz que nós estamos convencidos, mas não convertidos. Porque convencidos pelas palavras, pelas situações que se fazem, mas não convertidos suficientemente para eliminar as nossas dúvidas. E aí nós muitas vezes balançamos que nem folha de bananeira, alcançado por essas dúvidas. Se o Evangelho é código de paz e felicidade, é a construção de um mundo novo pela edificação moral do homem. Obstáculos para isso, interesses pessoais. Quando os nossos eu se sobrepõem a isso, temos dificuldade de entender nisso o sentido maior de nossas existências. Então, vários seus interesses pessoais movendo-nos, construindo verdadeiros templos, adorações, convicções, o apego às chamadas coisas materiais. Faço minhas palavras de Bezerra de Menezes. Não existe como evoluir espiritualmente tentando conciliar isso com a atenção material. E aí, textualmente, repetindo o que ele diz, é preciso diminuir o nosso apego material, o materialismo em nós, para que no lugar dele surja a espiritualidade. E trabalhemos esse lado. A questão da autossuficiência, também de Bezerra de Menezes. Seguidamente ele nos lembra que nós nos encontramos ainda muito, às vezes, insensíveis a isso, porque somos autossuficientes. E a partir dessa nossa autossuficiência, vamos desenhando até um Deus, muitas vezes questionando Deus, toda a sua condição, na nossa relação com Ele e com o mundo que nos serve. Mas o mundo pode ser um lugar melhor para todos. É uma utopia. Se nós refletirmos sobre os avanços que a humanidade tem, em diferentes campos, obviamente convida-nos à reflexão, a necessidade de nós evoluirmos no avanço moral. De uma certa forma, o caminho melhor é nós nos ocuparmos com o bem, como já falamos, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, nós vamos estar nos envolvendo com esse bem. E vamos estar até sentindo uma estranha força que nos visita, que muitas vezes conhecemos, porque ficamos fechados nos nossos eus. Mas quando nós dispomos a servir, alguém nos serve. Quando nós nos dispomos a ajudar, alguém estende os seus braços e faça conosco para que ajudemos melhor. Quando nós nos dispomos a desculpar, alguém vai nos ajudar. E aí nós vamos ser o quê? Uma espécie de refletidores da luz. Já nos disseram que somos espelhos dessas potências, destas forças. Existe a providência divina que se faz ajudando-nos nas situações do presente. Nas atuais, nas que virão. Não adianta a gente tentar imaginar que o amanhã vai ser de luz, porque nós ainda temos bastante trabalho. Existe uma lei de progresso que nos convida a refletir sobre isso e construir um sistema de fé
de bondade e misericórdia que nos convida à força criadora, por diferentes nomes que ela tem entre nós, e nos leve a esse caminho. Kardec, obviamente, de várias formas, já nos mostrou, né, essa nova era que se faz entre nós. E nós temos entre nós inteligências múltiplas. Houve um tempo que nós entendíamos, né, nós tínhamos um tal de QI que media a nossa inteligência. Depois nós vimos que ele era insuficiente. E aí tivemos que fazer uso do que é, o coeficiente chamado espiritual, com seus diferentes formas de análise. Então, novas formas. E aí nós vamos ter conversas à noite hoje sobre naturalismo, sobre a questão da consciência naturalista, ecológica. E, acima de tudo, a espiritual. Aquela que nos conecta com uma força cósmica, que querendo ou não equilibra mundos, equilibra planetas, faz o sol nascer na mesma hora, faz essas leis imutáveis se cumprir, e somos chamados então a refletir sobre o que vivemos no presente. Crianças nascendo com QIs acima do de Einstein, do Stephen Hopkins e outros. A mídia vai trabalhando elementos, né, nascendo em diferentes pontos do globo, com diferentes inteligências, e que, analisados pelos mecanismos e fechados no QI, são QI 161, 162, lembrando que Einstein tinha 160, Stephen Hopkins em 159, 160, algumas análises. Por que eles estariam renascendo entre nós? De uma certa forma, convida-nos à reflexão isso, e temos outras propostas por diferentes concepções que nos visitado. Uma proposta chamada educação dos sentimentos. Façamos uma reflexão. Em termos de conhecimento, vamos bem, obrigado. O volume de conhecimento gerado é estrondoso. Houve um tempo que precisávamos 50 anos para dobrá-lo. Depois o tempo foi diminuindo. Dependendo da área que trabalhamos, o volume de conhecimento é aumentado dentro do próprio ano. Ou seja, em termos de ciência, tecnologia, informática, nós percebemos que geralmente o volume de conhecimento gerado num ano é igual ao que foi gerado até então. Somos convidados a essas reflexões. Sabemos que este caminho começou há 2000 anos atrás, e estamos numa situação de hoje, fazendo uma estranha evolução chamada horizontal com os nossos intelectos. E tendo a deficiência de trabalharmos o lado afetivo, moral, que de uma certa forma nos conecta diretamente com forças divinas. Por que não, então, atentar mais um pouco para a questão moral e afetiva? É possível educar sentimentos com emoções desequilibradas? Se na base dos sentimentos estão as emoções, temos que refletir sobre isso. Energias modificadas no tempo, originadas da evolução dos instintos, se configuram nas primeiras emoções e aí vão evoluindo. Temos a ciência terrena, obviamente, dando-nos notícia disso. Vem o instinto, surgem as emoções, por fim, os sentimentos estão aí. E nós, com as nossas ações, afirmamos e damos notícias do tipo de sentimento que nos visita. Não vou me ater a todos eles. A árvore do conhecimento, com as suas características, mostra que nós temos adversários. Alguns adversários estão no campo do orgulho, com a sua ramificação. Outros no ódio, com a sua ramificação. Outros no ciúme, com a sua ramificação. Na maldade ou na ambição. Reflitamos sobre isso e vamos perceber que nós temos um campo grande. E onde está a solução? Nessa energia que, quanto mais praticada, mais ela se expande. Força magnética de expansão que promove o aumento das capacidades biopsicossociais e espirituais dos seres humanos. A ciência terrena, mesmo com as suas limitações, já nos dá a ideia de que determinados genes nos nossos DNAs se expressam ou não, dependendo da energia presente. E quando nós vamos analisar, essa energia é uma forma do amor se fazer em nós. Então, por que não trabalhar essas energias, rotuladas pelo bem? Ele já nos disse: conhecereis meus discípulos por muito se amarem uns aos outros. Gente, são lições atemporais que nos convidam às reflexões. Mas temos a equivalência do amor. Temos a árvore do amor.
e as suas formas multiformes, paciência, fraternidade, humildade, fé, gratidão, justiça, piedade e outras tantas, fazendo parte e que conjugadas na forma de expressões, afirmam-nos como seres amorosos que somos. As nossas distonias, os nossos problemas, quer seja na esfera física ou mental, elas têm por base os desequilíbrios do amor. Busquemos aí força de reequilibrá-las, através de um sentimento de gratidão, de justiça, de piedade. Temos então entre nós já indivíduos, como Cláudio Naranjo, um dos indicados para o Prêmio Nobel da Paz, um professor chileno que na sua simplicidade foi se espalhando pelas universidades do mundo, e foi deixando notícias de que nós precisamos trabalhar a afetividade, em qualquer nível de relação, principalmente na educação, em qualquer nível, na infância, na juventude, ou com adultos, que nós consigamos atentar para isso. Eu não trouxe mais textos dele aqui, por uma questão de tempo, onde ele diz que implementamos uma didática afetuosa, onde o aluno aprende mais facilmente qualquer conteúdo. Nós já tivemos entre nós Paulo Freire e outros tantos, lembrando-nos disso. Que a gente reflexione, que a gente acompanhe esse transitar deste professor que esteve aqui no UNB, pouco tempo atrás. Mas não foi muito noticiado pela mídia, porque a mídia não tem muita preocupação com isso. Ela, infelizmente, se ocupa daquilo que nos chama a atenção, porque ela trabalha o Ibope. O dia que isso não chamar a atenção, ela vai trabalhar esses elementos. E aí, mais uma vez, somos necessários, né? É necessária uma reflexão. Se o Cláudio esteve aqui no UNB, fez palestra, fez encontros, e não foi muito noticiado, há uma razão para isso. É o caminho para formar pessoas mais benévolas, solidárias, compassivas. Nós precisamos refletir que nós já vivemos um mundo onde isso não é o amanhã, onde isso é o hoje. E estamos tendo a possibilidade de criar um mundo melhor, então. Sem medo, que nos aflige. Nós temos várias formas de medo entre nós, onde as lágrimas geralmente são de sofrimento, de dor, mas elas podem ser de alegria, elas podem ser de satisfação. E as nações aos poucos vão superando tantas dificuldades que elas têm na sua relação íntima, interna e maior. E vamos descobrindo que o mundo em verdade, ele pode ser de paz, de esperança e de amor. Agora só vamos ter isso na medida que nós nos ocuparmos disso. Então é um tempo de reflexões. Reflitamos sobre essas questões. Aí chama-nos a atenção o valor da simplicidade. Muitas vezes somos convidados a refletir por que uma pessoa com intelecto menos desenvolvido, obviamente munido dos seus mecanismos, tem uma relação maior com a espiritualidade, com Deus, tem uma fé maior. Será que nós refletimos sobre a força da simplicidade? As leis divinas, de uma certa forma, têm a sua complexidade. Mas se nós formos perceber, elas se fazem, mesmo muitas vezes nós não querendo, elas se fazem entre nós. Esquecemos de refletir sobre o simples, porque temos uma estranha atenção para o complexo. As obras o falam. Aqui no caso da doutrina espírita, André Luiz nos chama a atenção em vários textos, que a nossa atenção para o complexo muitas vezes não se explica, mas nós a temos como se ali estivesse a verdade. Reflitamos sobre isso. Nós vamos conseguir entender o cosmos a partir de nós. Ainda precisamos de uma espécie de autoconhecimento para nós conhecermos melhor, porque as mesmas leis que governam o cosmos governam-nos no íntimo. Então, que a gente reflita. A nossa capacidade de nós discernir, de nós encontrar a verdade na complexidade é um desafio, é um exercício para aqueles que têm facilidade de raciocínio, mundo, campo intelectual. Mas será que com isso muitas vezes não fechamos as portas da simplicidade? Esquecemos de agradecer tudo o que temos. São quantas coisas que normalmente não são veiculadas diariamente e que estão entre nós, que nos sustenta a começar pela nossa própria existência. Forças de vida, forças divinas, forças equilibradas e que nos convidam ao agradecimento. Temos tantos poemas de gratidão, poemas de agradecimento, mas faz-se necessário trazer isso para o cunho diário, para a nossa ação diária. E não percebemos um mundo melhor que já existe. Temos segmentos, temos
situações, temos indivíduos se fazendo entre nós, convidando-nos a estas reflexões. Que a gente consiga refletir sobre isso, mais do que nunca, aproveitando algumas situações. 2 minutinhos mais para trabalharmos uma crônica de um indivíduo que muitas vezes é criticado, mas ele está aqui, que é o Alexandre Garcia, pelo seu aspecto crítico. Ele tem uma crônica sobre simplicidade. E são 2 minutos. É curioso observar como a vida nos oferece resposta aos mais variados conhecimentos do cotidiano. Vejamos. A mais longa caminhada só é possível passo a passo. O mais belo livro do mundo foi escrito letra a letra. Os milênios se sucedem, segundo a segundo. As mais violentas cachoeiras se formam de pequenas fontes. A imponência do pinheiro e a beleza do ipê começam ambas na simplicidade das sementes. Não fosse a gota, não haveria chuvas. O mais singelo ninho se fez de pequenos gravetos. A mais bela construção não teria se efetuado senão a partir do primeiro tijolo. As imensas dunas se compõem de minúsculos grãos de areia. Como já refere o adágio popular, no mesmo arar os frascos se guardam as melhores fragrâncias. É quase incrível imaginar que apenas 7 notas musicais tenham dado vida à Ave Maria e à Aleluia. O brilhantismo de Einstein, ternura de Teresa de Calcutá, tiveram que estagiar no período fetal, e nem mesmo Jesus, expressão maior de amor, dispensou a fragilidade do berço. Assim também, o mundo de paz e harmonia de amor, com que tanto sonhamos, só será construído a partir de pequenos gestos de compreensão, de solidariedade, respeito, ternura, fraternidade, benevolência, indulgência e perdão no dia a dia. Ninguém pode mudar o mundo, mas podemos mudar uma pequena parcela dele, essa parcela que chamamos eu. Trazidos à reflexão então, e com isso nós encerramos a nossa apresentação inicial. Um agradecimento ao Movimento das Virtudes, ao Movimento Pedagogia das Virtudes, um agradecimento à FEP pela gentileza do convite. E já de saída, já que acho que peço a benevolência de todos, dada 2 motivos. Primeiro, falar depois de uma palestra como a do doutor Hélio é realmente um desafio muito grande, né? Dá sempre aquele solavanco, né, muito grande, porque da gente não estar à altura. E outra, porque quem lhes fala, no fundo, é um economista, né, uma formação de economista. Podem ficar sossegados que não vou falar sobre dólar, sobre inflação, mas o economista, embora a André me apresentou com o doutorado, mas esse doutorado foi feito numa área interunidades, né? Então é uma formação que teve outras formações, eu acabei estudando bastante lá em São Paulo, mas fundamentalmente na área de economia, explorando outras unidades. E falar de economia é falar de problemas, né? É falar um pouco de produção material da vida, num determinado ponto, é falar sobre isso, a distribuição de como se dá o que é produzido, dos conflitos, é até melhor assim, dos conflitos inerentes a essa distribuição, dado que no dia a dia da produção econômica é o momento mais adequado, o momento mais frequente, onde aqueles nossos sentimentos menos elevados se manifestam, ou têm a tendência a se manifestar. Então, o economista, quando aparece na televisão, quando aparece, pode ter certeza, ele vem trazer problemas. O meu grande objetivo aqui, tentando ser bastante rápido, é mostrar, no final das contas, que mesmo sendo assim, há espaço
para a discussão da virtude na ciência econômica, há muito espaço, sempre houve, os grandes economistas sempre falaram disso, e no atual momento, nesse momento de transformação, como o doutor Hélio apontou, em que vivemos, em que o futuro nos vai ver como um momento de transformação, essas últimas décadas, as décadas que vêm, algumas mudanças na forma como nós tradicionalmente atuamos no campo econômico, passando pela simplicidade, e ao passar pela simplicidade, eu vou usar muito o gancho da sustentabilidade, que de alguma maneira, a sustentabilidade ambiental, que de alguma maneira vai nos dizer o seguinte, olha, o economista às vezes é um pouco duro nas suas afirmações, mas sejamos um pouco duros, não é só a questão de que seria bom, seria agradável ser simples. Parece que o mundo está nos puxando, porque vai ser necessário nós sejamos mais simples para que essa nossa vida econômica, essa nossa vida material seja possível e que nós possamos nos desenvolver naqueles campos que são, no fundo, aquilo que mesmo os economistas concordam, que é o que mais importa. O campo da espiritualidade, o campo, digamos, de atividades que ultrapassam em muito a simples produção material. Aqui é só alguns pontos que eu vou tocar. O começo é um pouco mais triste, mais pesado, mas no final eu acho que vou deixar o pessoal com um pouquinho mais de ânimo. Então eu vou organizar um pouco a minha crítica à ciência econômica mais tradicional, e ao que aqui a gente pode trabalhar para mudar, em torno da noção de consumismo, ou da noção de consumo, que é central na ciência econômica, né? Porque em torno dela se faz a produção. Quer dizer, não vai dar tempo hoje de vocês verem no Jornal Nacional, mas amanhã, na segunda-feira, vocês vão ver sempre um aspecto muito importante na economia, é quanto foi produzido. Produziu mais alto, e vendido principalmente, né? Vendeu mais carros, vendeu mais geladeiras, isso é bom, é visto como bom na ciência econômica, né? Ou pelo menos numa interpretação um pouco mais simplista no mau sentido, né? Um pouco mais direta da economia. Se tem uma manchete numa TV ou num jornal que diz venda de automóveis cresceu 10%, isso está dentro da coluna das notícias positivas. Nos últimos tempos, depois de alguns anos onde essas notícias eram sempre as mesmas, nós estamos vendo a contrapartida do processo, né? A venda de automóveis caiu 20% em agosto em relação a um ano atrás. E isso é colocado como mal. E mal, eu vou mostrar, quer dizer, do ponto de vista econômico, tem consequências, porque produziu menos, vendeu menos, vai ter gente desempregada. Vai ter gente que não vai ter como comprar o essencial. Então, já demos para perceber que na economia não é muito fácil a gente escapar logo de saída dessa noção do consumo como algo necessário e inescapável, né? Mas essa ideia do quanto mais melhor é bom a gente guardar, que um pouco mais para frente a gente vai ver que tem problema aí, né? Porque quanto mais melhor significa eu consumo X de determinado produto hoje e amanhã eu quero consumir 2X dele. E de um produto mais caro amanhã. Será que existe matéria-prima, por exemplo, a natureza nos fornece matéria-prima para satisfazer essa produção? Vamos ver, né? E em torno dessa noção de quanto mais melhor, né? Então da economia organizada em torno desse conceito de satisfazer o consumo das pessoas, existem também uma série de outras características dessa produção que ao longo do século XX, principalmente quando o consumo se tornou algo de massa, né? Quer dizer, nós deixamos de ser uma população rural que produzia para o seu próprio consumo. Eu plantava meu arroz e feijão e eu consumia. Hoje não, hoje eu vou na loja, né? Hoje as crianças, vou usar aqui a piada, eventualmente acham que o leite é uma coisa que dá na prateleira do supermercado, né? Não tem relação com a vaca. Por que não tira? Ele precisa de dinheiro para comprar, né? Então, essa produção, ao longo do tempo, para ela ganhar e ser cada vez maior, as indústrias, as fábricas, as diversas empresas acabam, digamos, lançando mão de uma série de estratégias para tornar essa produção cada vez maior, né? Por exemplo, um termo um pouquinho mais complicado, obsolescência programada, mas a ideia de ser obsoleto, né? Então, as pessoas devem, talvez, aqui saber, sei lá, há 50 anos, talvez, comprava-se uma geladeira para durar 30 anos. Hoje a gente compra uma e dali a 1 ano, 2 anos, ela está dando problema. E se não é porque ela está dando problema, é porque já tem uma nova tecnologia que faz com que aquela geladeira seja ultrapassada, né? Ou o celular, que deve ter aqui
né? Centenas de celulares que, provavelmente daqui a 2 ou 3 anos, muito poucos deles continuarão nos mesmos bolsos. Será necessário, provavelmente, comprar novos celulares, com novas funções, que muitas vezes a gente não vai usar, né? Mas veja, isso torna possível que a produção cresça. A descartabilidade. Os produtos se tornam descartáveis. Copos descartáveis, pratos descartáveis. Com isso eu descarto. Eu preciso comprar novamente. O consumo, né, que está sendo o nosso grande conceito que a gente está discutindo aqui, ele não é só, digamos, nós não consumimos só para satisfazer necessidades físicas imediatas, fome, sede, frio, calor, que é mais comum aqui, né? Mas também para, isso já antigos economistas perceberam isso, que também existe o consumo, ele usa o termo técnico conspícuo, mas é aquele consumo ostentatório. Eu consumo para mostrar que eu sou capaz de adquirir aquele bem, ou eu consumo para mostrar que eu pertenço a determinado grupo social que apresenta aquelas características. Então, eu sou aquele jovem que tem um carro de determinadas características, porque assim eu vou ter mais sucesso com as garotas, ou vice-versa. Ou eu preciso daquela bolsa para impactar determinados grupos sociais, para mostrar, puxa, aquela bolsa, aquela coisa... só dá para comprar em Nova York, etc, 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 etc. Claro que depois tem a resposta. Outra pessoa compra na pequena loja por 10 vezes o mesmo preço, mas aí ficam aquelas distinções. Mostrando que o consumo não é tão inocente assim, né? Nós não consumimos apenas para satisfação física imediata, algo que a gente possa determinar de maneira muito nítida, ó, precisamos desse determinado produto para satisfazer esse consumo. Não, o consumo tem outras funções, né? Funções de satisfação psicológica da mais diversa ordem. Além disso, nesse mundo de consumo que a gente vive, muito frequentemente, eu estou chamando aí de financiarização, um processo onde a gente transforma tudo num produto. Tudo se torna um produto, né? Nós acabamos sendo um produto, e precisamos, o nosso tempo, principalmente, acaba sendo um produto, né? Então, dá só um exemplo. E transformamos esse tempo em dinheiro que precisa ser aproveitado como se fosse dinheiro. Então, não é só o nosso dinheiro que eu preciso botar no banco e saber se eu aplico na poupança ou em tal título para render mais. Não é só isso. Também o meu tempo, né? Não só o meu tempo de trabalho, que em tese eu uso para ganhar dinheiro, mas também, inclusive, o meu tempo livre, né? Então é muito frequente, por exemplo, a pessoa tira férias e ela já planeja. Não, vou tirar férias, saio na sexta-noite mesmo, eu já, digamos, uma pessoa que tem essa condição social, vou pegar um avião e vou para tal lugar, e para aproveitar todas as horas das férias. E aí já planeja, toda hora fica ocupada, né? Ou uma criança, por exemplo, não existe mais aquele negócio, não, está de férias, eu estou com tempo livre, não vou fazer nada. Não, o tempo todo tem que ser, então é acampamento, curso de tal coisa, curso da outra coisa, ou então uma viagem para tal lugar, onde eu tenho que ter acesso a tal, não, preciso visitar tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Nós não nos permitimos mais, inclusive com o nosso tempo, deixar de consumi-lo de uma maneira que a gente enxerga como proveitosa, rendosa, como se trouxesse um retorno para a gente. Comum, no último verão eu percebi, houve uma discussão dessas lá na Baixada Santista, eu sou de São Paulo, como mudou a condição de um turista. O turista antigamente, pelo menos muitos hotéis, ia assim, ele chegava no hotel, ficava no hotel, ia para uma praia, ele saía de manhã, colocava o guarda-sol e ficava o dia inteiro na praia, naquela praia. Agora eles estavam observando que era diferente. O turista saía, chegava na praia, tirava um selfie, mostrando que estava naquela praia, já postava no Facebook, aí saía correndo, pegava um carro, etc., ia para uma outra praia, uns 3 quilômetros, estou na outra praia. E aí, ao longo do dia, ele tinha mostrado que ele tinha aproveitado aquele dia dele, visitando 20, 25 praias, né, mostrando, vendendo a sua própria felicidade, né, e de alguma maneira consumindo, né, digamos, uma sensação que lhe é imposta, que a gente pode entender. Isso tudo eu estou querendo dizer, mostrando como a nossa relação com o tempo que nós temos para consumir também muda, né? É cada vez menos frequente que a gente tenha a tranquilidade
de parar e simplesmente não fazer nada. E a partir daí, eventualmente, pensar em outras coisas, ou ter um pouco de tranquilidade com essa dimensão. De um ponto de vista econômico, isso faz sentido. Porque tudo isso é consumo. E consumo, como eu já tinha indicado, né, é um consumo que emprega pessoas. Né? Ao momento, vende celulares, eu compro carros, gera empregos, essas pessoas que trabalham também, por sua vez, vão sair de férias. Se esse processo para, esse é um dos grandes paradoxos da economia, parece que a gente não pode sair desse circuito. Ou se muita gente sair do circuito, é problema. Né? Se muita gente sair desse circuito, se o consumo, por um acaso, cai muito forte, o problema é de desemprego. E o desemprego, eventualmente, poderá levar à elevação da criminalidade. E por aí afora. Então, parece que, do ponto de vista econômico, parece que nós estamos condenados ao consumo. Cada vez mais a gente chega à conclusão que não é bem assim. Embora seja verdade que é o consumo que gera renda, né, existem alguns limites a isso. Não só o nosso limite psicológico. Será que nós seremos seres capazes de nos tornarmos assim, tão metrificados, tão traduzindo cada dimensão da nossa vida em dinheiro e em coisas que nós consumimos, mas também o planeta, aí podemos dizer assim, o planeta tem os seus limites. Né? Daí movimentos como a ideia do consumo sustentável, ou consumo verde. Né? E derivativos, tipo o chamado consumo colaborativo. Né? Quer dizer, será que é possível reduzir o volume desse... Quer dizer, o grande desafio é o seguinte: será que é possível reduzir o volume do nosso consumo e, portanto, termos uma vida mais simples e, mesmo assim, não sacrificarmos tanto a economia, no caso, a nossa vida material? Quer dizer, do ponto de vista da economia, o grande problema é o seguinte: será que dá para ser simples e não ser necessariamente pobre ou miserável? Né? Será que é possível uma sociedade ser próspera, materialmente próspera, mas, ao mesmo tempo, cultivar uma simplicidade? Quer dizer, onde empregar essas pessoas? Aí surgem ideias, conceitos como o desenvolvimento sustentável. Um conceito, digamos, comum de desenvolvimento sustentável, acho que é adotado pela ONU, fala no desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, possibilitar que as pessoas agora e no futuro atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais. Maravilhoso, né? Como economista, problemas aí. Existem alguns problemas para a gente chegar aí. Não é tão simples, porque nós não vivemos num mundo assim. Né? Como chegar a um acordo para nós chegarmos nessa questão? Por exemplo, ali fala em questão intergeneracional. Né? Quer dizer, a gente precisa consumir hoje e não comprometer a capacidade de geração futura consumir. Mas como chegar a isso? Né? Quer dizer, a gente pensando, seja do ponto de vista das pessoas, seja do ponto de vista dos países. Né? Todas as pessoas aqui fazem parte de famílias. As famílias, elas é um espaço onde convivem diversas gerações. Essas diversas gerações, por mais que elas, digamos, por serem uma família, têm relações muito próximas entre si, desejavelmente têm uma certa fraternidade entre elas, laços, né? Mas mesmo assim, acho que todos vão concordar que elas são objeto de grandes conflitos. Né? O que os pais e os filhos desejam fazer, muitas vezes não cabe no orçamento da família ao mesmo tempo, ou os desejos de um conflitam com outros, e pensando nos avós, né? Quer dizer, veja como é difícil um acordo em família. E agora, pensando num país, na relação entre os diversos países, imagine como é complicado chegar lá. Né? Países de desenvolvimento muito diferentes, países com renda per capita, quer dizer, com renda pessoal por indivíduo 100 vezes maior. Quer dizer, a gente comparar os Estados Unidos com Congo, a gente vai chegar à conclusão que a renda do americano médio é 100 vezes maior que a da renda do congolês médio. Interesses completamente diferentes, países, né, com recursos, com poder diferente, poder militar, poder de fazer valer a sua vontade, e vontades que, inclusive, vão mudando. Né? Quer dizer, 30 anos atrás, por exemplo, a gente aqui, China, por exemplo, era um país que não estava no radar. Né? Por exemplo, eu estou colocando agora acordos climáticos.
Mesmo em 97, quando se firmou a ideia do primeiro acordo climático, a China não era importante. Já em 2009, ela já era o maior poluidor, o maior emissor. Veja como mudam as situações, né? Como chegar a esses acordos, né? Então, mostrando que é um desafio. As condições de vida sobre a Terra vão mudando. Eu não sei se não dá para justificar que esse calor que faz com que tanta gente se abane, eu aqui também, né, provavelmente não é a mudança climática ainda. Brasília sempre foi quente nessa época e seca, né? Mas a gente já está vendo muitas alterações climáticas nos padrões. Isso são padrões assim que mudam ao longo de séculos, que fazem com que muita gente suspeite de que é por aí, né? De que a atividade humana está começando a nos afetar. Por isso existem outras ideias também em voga. Uma outra ideia, além dessa do desenvolvimento sustentável, é uma ideia que diz o seguinte: olha, é mais grave que isso, nós precisamos consumir menos mesmo. Aí falamos em decrescimento. Então, um autor chamado Sérgio Latouche fala o seguinte, né? Fomos formatados pelo imaginário do sempre mais, da acumulação ilimitada, dessa mecânica que parece virtuosa e que agora se mostra infernal por seus efeitos destruidores sobre a humanidade e o planeta. A necessidade de mudar essa lógica é de reinventar uma sociedade em uma escala humana. Uma sociedade que reencontre seu sentido da medida e do limite que nos é imposto. Por quê? Um crescimento infinito é incompatível com um mundo finito. Com isso que fica claro, e aí eu já, para a segunda metade final que realmente, eu diria que movimentos como esse, da pedagogia das virtudes, instituições como a FEP, ideias como a gente viu aqui exposto do Dr. Hélio, são muito úteis para a gente, de alguma maneira, a gente vai ter que chegar num grande acordão universal, que ele vai ser imposto de maneira mais ou menos séria, esperemos que seja com o aumento da consciência progressiva do ser humano, mas se não for assim, existem outros meios mais fortes, que é a escassez, é a falta. Quando a coisa começa a faltar, ela precisa ser racionada, aí a coisa começa a complicar, mas esses meios são possíveis, né? Para a gente analisar o que é a nossa qualidade de vida realmente, quais são aqueles consumos que fazem parte de uma vida melhor, e aquilo que a gente tem que considerar como um consumo supérfluo, né? Consumo supérfluo que, portanto, poderia ser excluído, né? Lembrando sempre que nós vamos ter que discutir isso num ambiente que é daquele das dificuldades, né? O sistema econômico está completamente montado sobre o consumo, né? Então, não consumir um determinado bem significa que aquela linha de produção não vai existir e que aqueles empregos deixarão de serem fornecidos, né? Teremos que ocupar as pessoas de outra forma, distribuir o tempo de trabalho. Por exemplo, talvez não seja necessário que todos trabalhemos 40 horas semanais, poderíamos trabalhar menos. Uma ideia, né? Essas ideias, nos países um pouco mais prósperos, essas ideias se discutem com mais força, né? Mas é o nosso caminho, né? Eu já vou entrar na parte das fábulas. Existem algumas ideias, né? Então, primeiro, a fábula negativa. Uma fábula de um autor chamado Mandeville. Ele fala a fábula das abelhas. Ele dizia isso no século XVIII. Faz 300 anos. Né? Ele dizia o seguinte: uma colmeia era muito próspera, só que tinha o seguinte: as abelhas reclamavam da vida direto. Uma reclamava da outra, a outra, uma é orgulhosa, naquela é violenta, aquela não sei o que lá, e brigavam com as outras colmeias, né? E elas sempre ficavam se queixando e se queixaram a Deus sobre isso. Esse Mandeville, ele é um autor, que chamava-se um moralista na época, né? Ele criticava as sociedades. E ele criou o seguinte paradoxo: bom, Deus tornou essas abelhas virtuosas. Elas não violavam os direitos mais de umas das outras, elas não pensavam mais umas mal das outras e não atacavam as colmeias. E aí o que esse Mandeville falou, quer dizer, claro, ele está fazendo um exercício mental, né? É o seguinte: mas olha o que a gente começou a perceber, olha, elas não atacam mais umas às outras, então agora tem um monte de abelha aí que não tem mais o que fazer, que eram aquelas abelhas que estavam fazendo a defesa. Elas, uma ficava falando que o mel dela era melhor que a da outra, etc. Agora não falam mais, sabe o que está acontecendo? O mel está piorando no geral, elas não estão caprichando mais no mel, e já elas não sentem mais orgulho do mel, né? Não querem mais ser orgulhosas o suficiente para produzirem um mau mel. Por fim, quer dizer, o que o Simone Deville fala, essa colmeia vai
vai empobrecendo. E como ela também não se defende, chegou uma outra colmeia, tomou e desapareceu com a colmeia da face da terra. Esse Mandeville, esse autor, um filósofo, ele diz o seguinte: olha, os benefícios que nós temos em público, será que eles não vêm dos vícios das pessoas? Ele estava falando das abelhas, mas eles queriam falar dos vícios das pessoas, no caso, né? E essa foi a discussão que motivou os primeiros economistas, né, a tentar responder isso, porque se fosse isso, a economia não seria só uma ciência, a economia seria uma ciência daquelas que não valeria a pena. Né? E aí vários economistas mostraram que, se isso é verdade, talvez seja mais verdade o seguinte: se as abelhas puderem, digamos, se os vícios privados, se os vícios, determinados vícios fazem com que existam benefícios públicos, virtudes privadas, na verdade, fará com que haverá muitos mais benefícios públicos. Porque, na verdade, o que se está se entendendo aí é que a virtude seria alguma coisa absolutamente isolada, descolada da realidade do mundo. Mas a virtude não é isso. A virtude, ela tem uma dimensão espiritual grande, maior, mas ela tem uma dimensão muito plantada no chão, né? Então, o economista, eu digo os economistas em geral, confiam muito nisso, né? De que, na verdade, as virtudes também elas são uma alavanca. Mandeville não estava certo. Podemos ser mais virtuosos e a economia com isso ganhará. Desde que a gente seja também, ao lado de virtuoso, é preciso ser também inteligente para conseguir novas soluções. Nós fomos dotados do maior cérebro da natureza, não deve ser por acaso. Deve estar aqui dentro muitas das soluções que a gente está encontrando. E aí agora só lendo algumas coisinhas do principal autor economista do século XX, para provar de uma vez por todas que economistas não desaprovam as virtudes, eles confiam nelas, eles não são esses monstros. Eu tentei organizar toda a apresentação sem nenhum número. Já em 1930, né, esse economista, Keynes, alguns de vocês já devem ter escutado falar, escreveu um texto chamado Possibilidades Econômicas dos Nossos Netos, onde ele imaginava... A dúvida era o seguinte: será que já em 1930 a Inglaterra já não estava num nível que dava para ficar por aí? Não dava para explorar já outras dimensões do humano? Será que economicamente a gente já não tinha se desenvolvido o suficiente? Ele chegou à conclusão de que não era bem por aí. Acho que ainda tinha trabalho. Mas as ideias dele, eu selecionei um trecho. Então ele diz assim: talvez não seja um acidente o fato de que o povo que fez mais para trazer a promessa da imortalidade no coração e a essência de nossas religiões tenha também feito mais pelo princípio dos juros compostos, aí pensando nos juros compostos como essa economia levada ao seu último extremo. Ganho 2% hoje, em cima de 2% amanhã, e vou ganhando por aí para o resto da vida. Né? E particularmente ama esta que é a mais propositada das instituições humanas. Eu nos vejo livres, então, para voltar a alguns dos mais seguros e certos princípios da religião. Keynes era bastante religioso, né? No caso, ele era inglês, ele era da igreja anglicana. E certos princípios da religião e da virtude tradicional. A de que a avareza é um vício, que a exação da usura é um mau comportamento, e o amor ao dinheiro é detestável. Os que caminham mais verdadeiramente nas sendas da virtude e da sã sabedoria são aqueles que têm menos pensamentos para o amanhã. Nós valorizaremos mais os fins, aqui ele está falando, digamos, o futuro, o que nos espera o futuro, 1930. Valorizaremos mais os fins que os meios, e preferiremos o bom ao útil. Nós honraremos aqueles que podem nos ensinar como aproveitar a hora e o dia, virtuosamente e bem. As pessoas encantadoras que são capazes de ter prazer direto nas coisas. Os lírios do campo que não trabalham nem tecem. Aí ele termina como economista, né? Vendo que a situação é essa, mas tem um caminho que nós estamos aqui para trilhá-lo. Mas tome cuidado, falando em 1930, o tempo para tudo isso ainda não chegou. Pois pelo menos por outros 100 anos, agora o tempo já está chegando, nós teremos de convencer a nós mesmos e a cada um de que o justo é mau e o mal é justo. Pois o mal é útil e o justo não é. No sentido de produzir coisas, né? Produzir bens que nos possam depois fazer com que a gente possa, quer dizer, produzamos para que depois possamos gozar dessa produção com mais folga. Mas isso não quer dizer que nós não saibamos que estamos incorrendo em alguns erros. Avareza, usura e precaução ainda devem ser nossos deuses por algum tempo, pois só elas podem nos conduzir para fora do túnel das necessidades econômicas à luz do dia. Assim, eu olho adiante para dias não muito remotos,
para a maior mudança que já ocorreu no ambiente material da vida para os seres humanos no agregado. Mas é claro, tudo acontecerá gradualmente, não com uma catástrofe. De fato, isso já começou. O curso dos negócios simplesmente será o de que haverá sempre classes cada vez maiores e grupos de pessoas para quem os problemas da necessidade econômica foram praticamente eliminados. Ele acreditava que cada vez mais pessoas pudessem superar essa questão do problema econômico, de ter que produzir e ter que consumir. Eu imagino até que um grupo como o nosso aqui, por exemplo, tem uma proporção bastante acima da média, talvez, de pessoas que já estão nessa trilha. A diferença crítica será percebida quando esta condição tiver se tornado tão geral que a natureza do dever da pessoa para com seu vizinho estiver mudado. Bom, com isso eu vou encerrando, mostrando só que realmente é possível a transformação. E só para ainda ficar com mais 2 frases de Keynes, desse autor, já que os bons autores a gente deve valorizar, ele ainda, para nos animar, ele falava que a dificuldade real não reside nas novas ideias, mas em conseguir escapar das antigas. Né? A ideia de que não é possível um mundo onde a gente possa compatibilizar o econômico, o social e o ambiental de uma forma mais harmoniosa, de forma a que todos aqueles objetivos, que são, no fundo, os nossos objetivos, os objetivos da pedagogia das virtudes, o objetivo da FEB e de tantos outros grupos, não possam ser alcançados num mundo que seja harmonioso, de cultivo espiritual, de cultivo intelectual, de amor, de simplicidade, mas, ao mesmo tempo, não seja um mundo de pobreza material extrema, é bastante grande. Todo economista, mas Keynes também, como na nossa origem, ele também tem um grande humor e até se inspirando também na Bíblia e em outros livros, falava, façamos tudo isso, mas não esqueçamos também que no mundo é preciso se divertir. Tanto que numa ocasião, uns 2 ou 3 anos antes de morrer, há alunos na Universidade de Cambridge, que era a casa dele, lá na Inglaterra, ele falou assim, só tem um arrependimento, no final de uma apresentação, e dizendo como era importante de uma vida moderada, mas que nós precisávamos também gozá-la, porque ganhamos a vida para gozá-la, então também não precisamos ser ascéticos. Ele dizia o seguinte, só tem um arrependimento, depois de falar sobre assuntos econômicos. Ele falou, meu único arrependimento é não ter bebido mais champanhe em minha vida. Né? Mostrando que quem, claro, né, não é, isso não quer dizer que ele não estava pedindo para as pessoas se embebedarem, mas dizendo que a vida também é feita de gozo, né? De um gozo também ligado ao material e, portanto, também do consumo. Nós não precisamos negar totalmente essa realidade para realizar aqueles objetivos que acho que são os objetivos de todos nós, que é de uma vida mais harmoniosa. Então, com isso eu encerro. Agradeço a atenção de todos e obrigado. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Agradeço o convite, agradeço a Pedagogia das Virtudes por poder, nesse momento, partilhar com vocês, assim como o professor Hélio e o professor Albino partilharam suas reflexões, também partilhar aquilo que vem inquietando, né, acho que todos nós, que são as relações do ser humano com a Terra, e de que forma nós, como filhos e filhas da Terra, podemos desenhar uma nova forma de relação. Bom, então vou convidar a gente a, nesse momento, né, fazer uma conexão com esse instante que a gente está vivendo, né? Acho muito importante a gente se dar conta do porquê e o para quê que a gente está aqui nesse momento. Que, de fato, quando a gente olha para a Terra, nossa mãe, que é a nossa casa comum, porque a mãe é aquela que gera a vida, que assegura a vida e que garante a vida. Então, quando nós olhamos hoje, né, para as nossas gerações, essa é uma visão que podemos acessar em qualquer site da internet, no Google, a gente vai ver várias imagens da Terra. Mas durante muitas civilizações era uma indagação qual seria a relação do ser humano com a Terra, a relação do ser humano com o seu espaço de viver. Então, nós hoje podemos contemplar a Terra, contemplar, né, a proporção que existe entre água e terra, a Lua que circula. Né? Então, nós vimos algo como se estivesse pronto.
né? Mas é interessante a gente parar para pensar que esse instante que a gente está vivendo agora, na verdade, foi conspirado há pelo menos 15 milhões de anos atrás. Né? Há 15 milhões de anos atrás, esse instante que nós estamos vivendo foi conspirado. Né? No início, todo um processo de construção da vida, né? Através dos encontros das matérias que compuseram o planeta Terra, a água, né? A composição dos elementos dialogando entre si para finalmente desenharem essa esfera, esse pálido ponto azul, né? Que espirala em torno do Sol, né, uma velocidade absurdamente alta que nós não nos damos conta, e que nesse momento em que eu vos falo, essa mãe generosa está assegurando que nós possamos estar aqui. Não depende só do nosso desejo pessoal de estar aqui, a nossa permanência aqui. Nesse momento, os oceanos estão mantendo o mesmo nível de salinidade. Nesse momento, há uma troca dos gases da atmosfera, mantendo o mesmo nível de oxigênio. Se for um pouco menos, não tem vida. Se for um pouco mais, tudo explode numa grande combustão. Então, há uma inteligência implícita, impressa e expressa, subjacente a essa construção de milhões de anos atrás. Então, é importante, eu acho, trazermos essa reflexão para nos darmos conta de que, se formos analisar a construção da Terra, somos filhos de caos e ordem, né? Uma grande explosão que gerou um movimento, que gerou a Terra, que se transformou, que gerou os oceanos, que se transformaram, que geraram os continentes, que se transformaram. Então, nós somos filhos e filhas de caos e ordem e de processos de transformação. Então, isso para nós apazigua um pouco o nosso coração, sabermos que estamos vivendo mais um processo de transformação. E que talvez nesse momento nós estejamos mais conscientes ou nos abrindo com mais clareza para o significado dessas transformações. Porque, como dizia Tagore, né, ele poderia, em Olhando a Terra, recitar um poema do seu livro Gitanjali, quando ele dizia assim: fizeste-me sem fim, pois este é o teu prazer. Vives esgotando esta taça frágil e enchendo-a sempre de vida fresca. Atravessaste por montes e vales essa pequena flauta de cana e, soprando-a, encheste-a de melodias sempre novas. Vais vertendo sempre e vai havendo sempre o que encher. Porque essa é a seta evolucionária da vida. Esvaziar-se, preencher-se. Esvaziar-se, preencher-se. E nós, quando surgimos no planeta Terra, a partir de toda essa construção evolucionária, 99,9% do que existe hoje como realidade planetária já estava aqui. 99,9%. Nós somos mais do que a cereja do bolo, vamos dizer assim, do ponto de vista da nossa percepção da conclusão de um processo evolutivo. E é importante nos darmos conta disso, porque atualmente nós estamos tendo, como meus antecessores falaram nas suas intervenções, nós estamos construindo pensamentos e estamos construindo nossas reflexões para agir no mundo, para atuar no mundo, para estarmos presentes no mundo. E nessa construção evolutiva, nós expressamos no humano, e é importante essa diferenciação, nós expressamos no humano e como humanos a razão, a sensação, a sensibilidade e a intuição. Nós somos esses seres quaternos que integram uma racionalidade, que reflete sobre a realidade, que pensa, né? E isso foi uma construção civilizatória, porque os nossos ancestrais não sabiam disso. Eles olhavam as estrelas mudando e diziam: ai, João, as estrelas estão mudando. Eles olhavam a lua mudando de forma, a lua está mudando de forma. Aí eles começaram a observar o movimento das marés, começaram a observar quando se fixaram na terra, que quando eles plantavam em determinadas épocas do encontro do sol com a lua, a colheita era melhor. E assim fomos construindo as nossas civilizações. Então eu acho importante refletir sobre esse processo evolutivo do ser humano hoje,
porque ele não caiu de paraquedas, né? Nós não temos pegadas a seguir. Nós não temos pegadas a seguir. Nós construímos o nosso processo evolutivo a partir das nossas próprias experiências. Então, se hoje nós estamos vivendo uma crise planetária, é a partir das nossas reflexões e da nossa experiência que nós vamos prosseguir nessa construção. Então, quando eu vejo o Albino trazer essa reflexão sobre a questão da economia, colocando a gente quase que numa camisa de força, dizendo assim, olha, se você não consumir, nós não podemos mexer a economia, sabendo que é isso que a gente vai precisar fazer. Então, o convite que está implícito nesse momento para nós, como humanos, é sairmos dos trilhos e irmos para as trilhas. Confiarmos na nossa capacidade criativa, ousada, que nos trouxe até o presente momento. Porque se nós não integrássemos em nós esse DNA cósmico que herdamos e que faz parte do processo da vida, que inclui ousadia, criatividade, coragem, diálogo, complexidade, simplicidade, entrega, confiança, compaixão, são aspectos subjetivos que, juntamente com as transformações que nós vimos acontecerem na Terra, que se há milhões de anos atrás haviam vulcões incandescentes e oceanos escaldantes, essa era a realidade do nosso planeta, pois a sabedoria da vida transformou esses vulcões escaldantes em bem-te-vis, em beija-flores, em orquídeas, em você, em mim, nos nossos filhos, nos seres humanos, que assistimos e integramos hoje como humanidade. Então, de fato, nós estamos sendo convidados para esse novo desenho de estarmos no mundo, né? A Terra, ela providenciou todas as condições essenciais da vida, né? Os gregos chamavam a Terra Gaia, nossa mãe, um organismo vivo. E ela, de fato, é viva e hoje a física quântica, a biologia molecular, todos os estudos comprovam que a subjetividade, o sentimento, não é um atributo humano. Ele é um atributo da vida. A vida tem cognição. A vida dialoga. Agora, nós humanos construímos uma visão do planeta e de nós mesmos focados na nossa própria visão do mundo. Antropocêntrico, centrado no nosso olhar, olhando para o próprio umbigo. Então, nós, de fato, nos acreditamos desconectados da Terra. Criamos uma fantasia da separatividade, né? E quais os caminhos possíveis para a gente construir um novo olhar? Qual seria a direção possível para essas trilhas que apontariam diferentes formas de lidarmos com o planeta Terra, lidarmos conosco mesmos, com os desafios que nós mesmos criamos, por não termos pegadas a seguir e aprendemos com as nossas próprias experiências. E aí eu abro parêntese para convocar a compaixão por nós mesmos. A compaixão é aquele sentimento divino e sagrado que nos torna capazes de nos colocar no lugar do outro e sentir amor por ele. Então, se nós formos convocados hoje para expandirmos a nossa consciência para uma consciência de pertencimento, essa consciência de pertencimento, onde, como dizia São Francisco de Assis, a humanidade não existe apenas formada por homens e mulheres, mas por todos os filhos e filhas da Terra. E aqui eu lembro o professor José Lutzenberg, que uma vez em uma palestra, ele apontou para uma linda árvore que estava do lado e disse, olha essa árvore e reconhece nela teu pulmão fora de ti. E é fato. Nós hoje respiramos e a nossa relação é possível acontecer, porque existem pulmões fora de nós. As nossas águas, algumas imagens traziam os olhos. As águas do planeta ocupam o nosso corpo na mesma proporção da Mãe Terra, os mesmos 70%. E os gregos diziam, assim como está fora, está dentro, assim como está acima, está abaixo.
Então, como eu acho que posso curar a Mãe Terra, as águas da Mãe Terra, só olhando para a água fora? Achando que o problema hídrico diz respeito aos rios, diz respeito aos oceanos lá longe. E não reconheço que em mim, dentro das minhas veias, nos meus olhos, nas lágrimas que eu sou capaz de chorar de alegria ou de tristeza, estão as águas dos rios que percorrem a Mãe Terra e vêm parar dentro de mim nos meus alimentos. Ou no copo d'água que eu tomo, né? Então, nós precisamos nos abrir para esse reconhecimento. Então, isso é uma convocação que a Ecologia Profunda nos convida a fazer. Construir um novo olhar sobre as nossas relações com a Terra. E pararmos de olhar que o problema da Terra está fora de nós, que não está. E isso a gente constrói com uma consciência de pertencimento. Porque essa água aqui, né, não sei de que rio ela veio, de que fonte, de que nascente, mas a partir de agora, o nome dela é Regina. O nome dessa água agora sou eu. Ela está dentro do meu corpo. O suco de laranja que você tomou hoje de manhã, se foi plantado num pomar perto de uma margem do Rio São Francisco, e provavelmente na sua sabedoria a árvore puxou para a sua seiva a água do rio, entrou no corpo dela, foi para a laranja que veio para o seu suco. Do ponto de vista da água, hoje você tem o Rio São Francisco correndo dentro das suas veias. E a mesma coisa podemos falar dos minerais, podemos falar do ar, podemos falar da terra, de toda a constituição que existe e que transita pelos nossos corpos. Então, como nos educarmos para essa consciência de pertencimento? Né? Então, talvez a gente possa abrir o nosso corpo como um sacrário, reconhecer o nosso corpo como um sacrário, um espaço sagrado de expressão da vida, né? Que é isso que ele é. Ele é um espaço sagrado que sintetiza no micro, num pequeno universo em miniatura, aquilo que está no universo fora. Nós temos as águas da Mãe Terra dentro de nós. Nós temos as montanhas da Mãe Terra dentro de nós. Temos o calor da Mãe Terra dentro de nós. E o ar. Vocês sabem que a palavra espírito vem do latim spiritus, que significa o sopro. Então, talvez uma das formas de construirmos uma consciência de pertencimento seja através da respiração. Aprendermos, nos educarmos para respirar. Porque quando você respira, e isso é a sabedoria da vida, é totalmente indolor, você nem lembra que respira. Tamanha é a generosidade da vida. Você só sente que, estou respirando, se alguma coisa não estiver bem no seu corpo. Se o seu organismo estiver vivendo uma autorregulação e você estiver em equilíbrio, você nem pensa que está respirando. E é esse ato de troca que nós temos o tempo todo com a Mãe Terra, foi o grande sim que nós dissemos para a vida quando saímos de dentro do útero das nossas mães. Porque se naquele momento a gente não fizesse, todo o nosso projeto de vida terminaria ali. O mesmo eu digo olhando para essa imagem da Terra. Essa atmosfera que está em volta dela. Todos os nossos projetos de vida não terão nenhum futuro, nenhuma possibilidade de enraizamento se a nossa Mãe Terra parar de respirar. Parar de gerar o ar. Então existe uma corresponsabilidade. Nós esperamos que as águas do mundo brotem nas nascentes para encher os nossos copos d'água. E nós, como filhos e filhos desse processo evolutivo, como parte integrante dele, é isso que a Terra espera de nós. Assim como espera das abelhas, assim como espera dos cupins, assim como espera da polinização que acontece com os pássaros, agora na primavera, onde nós estamos vendo as sementes, apesar da seca, apesar do calor, as flores do cerrado estão explodindo, né? Tem um processo, um banquete de polinização, porque a vida tem uma sabedoria. Então, talvez nós possamos também nesse processo de integrarmos a simplicidade, desenvolvermos o nosso olhar para ela,
para a Mãe Terra e vermos como ela lida com essas questões. Como que ela lida com as suas sementes novas? Como que nós estamos lidando com as sementes novas da humanidade, nossos filhos e filhas, nossas crianças? Então, esse é um aprendizado de viver. A simplicidade é um aprendizado de viver. Nós estamos sendo convidados a desaprender questões que nos geram apego, que nos geram medo, que nos geram a dúvida, que nos geram o reter e o controle, ou melhor, a ilusão do controle de um processo de transformação que faz parte da vida. O Humberto Maturana, ele diz que todo ser vivo vem da mesma célula ancestral. E que para conhecer o ser humano é preciso conhecer o seu processo histórico. Então nós somos o resultado de um processo evolutivo da vida que está impresso em nós. Nós guardamos as memórias do mundo nas nossas células. Nós guardamos as águas do mundo nos nossos corpos. Nós guardamos os minérios e toda a sabedoria dessa construção de 4 bilhões de anos no nosso ser. E esse nosso ser transborda em relação, não apenas numa relação do fazer, do conhecer para fazer, mas do conhecer para fazer, para conviver e para ser. Nós trouxemos aqui a lembrança, claro, do nosso mestre, Cristo, né? E aqui eu me lembro que o meu filho uma vez, e aí a gente vê como é importante a inocência, como um reconhecimento de sabedoria inerente ao nosso ser, e talvez a gente precise convocar nessa construção a nossa inocência, nosso olhar inocente ainda, que acredita na capacidade e na força do amor e na capacidade de transformação. Porque talvez essa seja a força que vai nos tirar de uma ética de exclusão, de opressão, para uma ética de solidariedade. Então, aqui nós lembramos, ama teu próximo como a ti mesmo. Por que nós temos que pensar que o nosso próximo é um humano? Se nós todos pertencemos a uma grande família dos filhos e filhas da terra, por que o meu próximo não pode ser a água, a mina que brota do lado da minha casa, a árvore que está na frente do meu jardim, ou dentro da minha quadra? Por que eu não posso abrir a minha percepção, minha consciência e confiar na minha capacidade de amar e de doar amor e incluir nesse próximo os próximos que me fazem estar vivo, como as árvores do mundo, como as águas do mundo, como as montanhas do mundo? Esse é um amor inclusivo, capaz de gerar uma ética de solidariedade. Não uma solidariedade de interesses, mas uma solidariedade de amor real, onde eu digo, amo o meu próximo como a mim mesmo. E reconheço nesse próximo, não um ser que me satisfaz, ou que me assegura algum privilégio, mas porque ele simplesmente existe. Ele é uma presença. E talvez esse seja como direi, uma das patologias do nosso momento, né? Porque nós olhamos para o nosso planeta Terra, nos deslumbramos ao imaginar todo esse processo evolutivo fantástico em bilhões de anos, do ponto de vista da objetividade da matéria, mas subtraímos a subjetividade que estava subjacente a toda a criação. Não é possível que o amor tenha surgido num estalar de dedos, ou que a ternura tenha surgido porque alguém, de repente, se sentiu envolvido afetivamente com alguma coisa ou alguém. É claro que todas as nossas virtudes, todos os nossos sentimentos, também são resultado de um processo evolutivo. O amor, à medida que ele é exercido, ele se expande. Ele cria novas linguagens. Ele reconhece. E a partir da experiência do amor, porque o amor não é um discurso, assim como o perdão não é também um discurso. Vocês lembram, a palavra perdoar vem do latim perdonare, que significa doar através de.
Então, esse processo de doação, esse processo de entrega, esse processo de perdão, ele é construído na experiência. Então, como podemos nos educar, além do sopro, para outros olhares? Nós somos seres de 5 sentidos: visão, tato, paladar, audição e olfato. Então, talvez a gente possa, nessa nossa sociedade, tão sociedade do espetáculo, que nós perdemos o paladar, nós comemos qualquer plástico. Nós comemos coisas que as pessoas dizem que é comida e não é. Nós comemos elementos geneticamente modificados. Isso não faz parte do nosso organismo. O nosso corpo não lê essas cadeias de plástico que botamos no mundo. Botamos dentro do nosso mundo interno. Estão destruindo nossas florestas para plantar transgênico, dizendo que é para aumentar o índice de produção de alimentos. Não é verdade. A FAO, é só você ir no Google e lá, FAO, Relatório Mundial de Produção de Alimentos. Vocês vão ver que nós estamos desperdiçando muito alimento. Nós vivemos numa sociedade de obesos. Então nós precisamos, a simplicidade é nós nos educarmos para reverenciarmos os nossos sentidos. Oferece um hambúrguer para uma vaca. Ela não vai comer jamais, não é? Ela sabe que ela não pode terceirizar o equilíbrio, a harmonia, o bem-estar do corpo dela para uma farmácia, para um hospital. Ela tem essa sabedoria. Então ela se autorregula. Então, para viver essa simplicidade, é preciso resgatarmos esses sentidos. O olfato, né? Nós vivíamos... Nossos espaços estão cheios de cheiros. E às vezes a gente perde o sentido do cheiro do nosso próprio suor, que fala para nós se nós estamos bem, se nós estamos ansiosos, né? A mesma coisa em relação à visão, o olhar. E hoje, mais do que nunca, o professor falou da complexidade, né? Nós sabemos que a construção não é linear. Então, nesse momento em que eu falo com vocês, que nós estamos nessa partilha, porque nós estamos trocando, na verdade. Eu estou falando com vocês, mas eu estou recebendo de vocês toda a energia que vocês estão me mandando. Seja de concordância, seja de discordância, seja de amor, seja de rejeição. Eu sou um ser. Todos nós somos seres com esse dom. Então, a viver a simplicidade, sendo filho da terra, que tem essa raiz humus, por isso que a gente é humano, porque nós somos filhos da terra, do humus da terra. Nós brotamos da terra. E esse humus, essa mesma raiz, vem a palavra humildade. E humildade não é você ficar encolhido num canto, é você ser do seu tamanho. Isso que significa humildade. É você ser do seu tamanho. Porque numa floresta, um musguinho, ele não se sente inferior a uma sibipiruna. Ele sabe que na composição daquele ecossistema, embora ele seja desse tamaninho, ele é tão importante quanto aquela grande árvore. Então, o resgate da consciência de pertencimento é essa possibilidade de nos integrar com essa totalidade, né? E que o poeta disse assim, eu vou ler porque eu tenho medo de esquecer, por isso que eu trouxe esse papelzinho. O poeta diz assim: caminhante, são teus passos o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho. Se faz o caminho ao andar. Ao andar se faz o caminho. E ao voltar a vida atrás, se vê a trilha que nunca há de voltar a pisar. Caminhante, não há caminho, apenas estrelas do mar. Então, se não há caminho, e se as estrelas vermelhas, olhadas agora pelo Hubble, na alvorada da criação, identifica que as estrelas estão vermelhas, isso significa que o espaço está em expansão. Isso significa que nós estamos em gênese. Isso significa que é momento de renovarmos-nos,
de nos abrirmos para uma experiência. E a experiência mais extraordinária que eu acho que podemos nos abrir nesse momento é a de sermos livres. Sermos livres da mídia, que nos diz como devemos nos vestir, como devemos falar, como deve ser o corpo da mulher. As nossas mulheres estão sendo vítimas dessa mídia perversa, que diz como que tem que ser o corpo de uma mulher. Isso está gerando todo um desequilíbrio nas relações entre as pessoas, uma série de artificialismos. E, no entanto, nós somos esse corpo sagrado, mas nós também somos esse universo de sentimentos, esse universo de sensibilidade, esse universo de emoções, capaz de transformar, capaz de transmutar, capaz de renovar-se. Eu tinha trazido uma reflexão sobre essa questão da sustentabilidade, mas eu vou apenas lembrar que a sustentabilidade é a habilidade para se sustentar. Todos nós, como somos filhos da terra, temos o mesmo DNA que percorre todos os seres da criação. Então nós somos capazes de identificar em nós os caminhos possíveis para, através do exercício da simplicidade, da abertura e da confiança no amor, sermos seres de liberdade, sim. O filósofo disse que a liberdade é a consciência da necessidade. Eu tive uma experiência fantástica, já fechando, quando eu fui para as Anavilhanas, que são um arquipélago de 365 ilhas, que existe lá no Alto Rio Negro, a 14 horas de barco de Manaus. E sempre fui acostumada a viajar levando 1000 coisas nas minhas malas. E, de repente, conseguimos ir para o Parque Nacional do Jaú, que fica a mais 10 horas de Novo Airão. E aí era um barco pequeno, e então o canoeiro falou, olha, você não pode levar mala. Você pode levar no máximo uma mochila com 10 itens. Sendo que desses 10 itens, um já era minha rede, onde eu ia dormir, na casa dos caboclos lá, porque não tem pousada, e o véu, que esses 2 artigos você não pode deixar de levar. Então, naquele momento, eu tive que experimentar na minha existência a simplicidade de ser. E foi tão libertador, porque no 3º dia que eu vi que eu dava conta de ficar sem meus cremes, sem o meu desodorante, sem o meu shampoo, sem as coisas todas que eu achava que eram essenciais na minha vida. Naquele 3º dia que eu acordei escutando os pássaros deitados na rede, vendo, eu disse, gente, não é preciso tanta coisa para se ser feliz. A gente pode ser feliz com bem menos. Então, o exercício, esse é um exercício que eu gostaria que vocês fizessem. Façam um dia em casa. Eu vou dar uma guarita para vocês. Eu tive direito a 10. Eu vou dar direito a 18 para vocês. Se fosse acontecer uma grande transformação, vocês só podem levar 18 itens. Que 18 itens vocês levariam? Esse é um exercício interessante de desapego e também de reavaliação de valores. Porque muitas vezes nós nos colocamos em marcha, né, na bem-aventurança, como diz o professor Hélio, e carregando atrás de nós coisas que não precisamos mais, né? Mas estamos ali arrastando essas coisas. E essas coisas subtraem muitas vezes de nós a experiência de um exercício de liberdade, de expandirmos os nossos olhares para verem não apenas aquilo que está compreendido nos 7 raios do arco-íris, mas todas as várias realidades que a complexidade da vida nos disponibiliza, por exemplo, neste espaço lindo, né? Então, que nós tenhamos essa capacidade de expandir os nossos olhares para vermos o que podemos ver. Expandir nossos ouvidos para outras escutas que nasçam do nosso próprio coração. Porque o coração é o nosso maior mestre. Ele vai te dizer o que você deve fazer. Escute ele. Siga-o, né? Carlos Castaneda dizendo, se você for escolher um caminho, observe se esse caminho tem um coração. Se ele não tiver um coração, ele não é o seu caminho. Então, abrir a escuta, abrir o olhar,
abrir todos os sentidos para essa percepção e honrar nesse sacrário que cada um de nós é, que abriga nossas almas, que são infinitas. Nessa morada, esse planeta azul, melhor dizendo, né? Ele é uma das moradas da consciência cósmica. E nós, do ponto de vista de alguma bactéria ou de algum vírus, também somos essa morada, não é? Porque a escala evolucionária permite do micro ao macro a expressão do espírito, né? Então, que nós sejamos capazes dessa inclusão, dessa ampliação do que seja a grande família dos filhos e filhas da Terra. E eu vou finalizar trazendo um poema que é uma convocação. Mas eu acho que cada um de nós está sendo convocado neste momento para trazer o seu melhor. Pode não ser o ideal do mundo, mas você sabe que é o melhor que você pode fazer. E é isso que o mundo está esperando de você. Que você traga o seu melhor. Seja você um musguinho, seja você um cajueiro, seja você um baobá. Não importa. É você. É único, é sagrado, é um sacrário, né? Então, renova-te. Renasce em ti mesmo. Multiplica os teus olhos para veres mais. Multiplica os teus braços para semeares tudo. Esquece os olhos que viram. Cria outros para as visões novas. Esquece os braços que semearam para que eles se esqueçam de colher. Sê sempre outro, sempre o mesmo, longe e dentro de tudo. Obrigada.